Shalom! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Não sei se você gosta de poema, eu amo poemas. Que Deus é poético. A palavra de Deus como um poema da criação. No começo da narrativa de Gênesis, no seu capítulo 1, no início da criação, vamos ver Deus usando a sua voz como um vento que se movia naquele vazio, naquela escuridão, antes da formação do mundo. E nosso Deus, com todo o seu poder, ia declamando o poema da criação, do céu e da terra e de todo ser vivente, né? Assim como eu, assim como você, os animais. Deus assim começa o seu poema da criação. Ele começa a liberar a sua palavra poderosa através de algumas palavras de ação. Então Deus começa criando assim seu maravilhoso poema da criação. Então, como eu falei, Deus dá início à criação por meio da sua palavra, por meio da ação da sua palavra. Ao decorrer do capítulo 1 de Gênesis, a Bíblia vai nos mostrar que a palavra disse Deus tem ela 10 vezes escrita em 1 Gênesis. Então, se repete, disse Deus 10 vezes. Isso é importante, porque foi o meio pela qual a vida e a ordem foram criados. Então foi o meio pela qual, através da palavra de Deus, então o Espírito de Deus se movia. O Espírito de Deus seria o vento, o que Deus trouxe no meu coração, no meu entender, eu meditando, seria o vento de Deus. Então o vento de Deus, a partir do vento de Deus, ele começou a criar o haja, a trazer as coisas à existência. Então, para vocês, em Gênesis, como eu falei, quais foram essas palavras, além dessas 10 vezes que Deus disse Deus, que tem na Bíblia? Vamos ver o poema de Deus na criação. Como seria? Primeiramente, Deus se move. Então, Deus, como eu falei, se move a partir desse vento, né, que se movia no abismo, sobre os mares, onde fez a separação. Então foi o primeiro haja de Deus, haja luz. Aqui, a luz é a palavra que começou a gerar lá daquele vento de Deus, separando as trevas da luz. Então a palavra de Deus é a própria luz. Segundo, Deus diz, ou Deus fala, que são as palavras de ordem, as palavras que Deus vai falar como uma ordem, como se fosse uma ordem na sua criação, que ele vai pincelando o mundo, vai dizendo haja luz, haja separação, é como uma pintura, um poema. E começaram a existir as coisas por meio da palavra poderosa de Deus, o disse dele, o haja, trazendo a existência, como eu já falei, trazendo a existência do dia, da noite, da terra, dos mares, árvores, dos animais. Essa palavra Deus manda, Deus fala, ele falou através de suas ordens. Então ele começa a mandar. Mas a mandar, Janaína, claro, ele vai estabelecer uma ordem de criação. Ele está criando o mundo, ele está pintando o mundo, ele está começando o poema dele. Então ele vai lá declarar como uma ordem de amor começando. Ele, como grande criador, ele vai pincelando o mundo no poema, com a sua voz, como se estivesse declarando o poema. Ele vai começar dizendo, separe, ajuntem-se, ou apareça, que é o haja, exista, então haja luz, então haja essa separação. Aí ele começa a falar isso no decorrer do primeiro capítulo de Gênesis. Ele cria os animais e as árvores também falam produzam. Então ela já foi criada, ela veio à existência. Então Deus fala, agora produzam, agora deem frutos e da própria espécie delas e dos animais. Aí ele fala para os animais voem, é a palavra de ordem de Deus mandando. Aí Deus cria as pessoas e fala multipliquem-se, deem frutos. Né? Antes mesmo de ele falar isso com o homem que ele criou, antes ele falou,
façamos. Então Deus aqui não estava mais sozinho. Deus aqui não era o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. Eles se juntaram e façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então a imagem de Deus os criou homem e mulher. Quando Deus fala façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Deus está nos dando autoridade para também usar dessas palavras de ação. Então, como nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós não vamos trazer à existência o que não existe, mas vamos fazer a partir do que já existe por Deus outras coisas. Então, para eu explicar, Deus fez os céus e a terra. Então, a gente usa a terra para fazer outra coisa. Então, a gente vai usar esses elementos criados por Deus, que Deus trouxe à existência, que não existiam, e a gente vai pegar esses elementos e vamos fazer outras coisas, ou então criar novas coisas, mas a partir já do que está ali, daqueles elementos. Deus também vê. Deus vê, então toda a criação Deus via, ele alegrava, ele contemplava e dizia, é muito bom. E Deus achava bom, Deus achava muito bom. E quando Deus fez o homem, Deus falou, era muito bom. Então seria a melhor criação de Deus. Ele contemplou e admirou. Deus abençoa. Então Deus faz o homem e abençoa o homem. Ele ser uma parte de Deus na terra. Tipo, já que nós somos a imagem e semelhança de Deus, somos a representação de Deus na terra. E Deus também dá. Deus deu ao homem um mantimento, disse que ele poderia comer dos frutos que ali estavam naquele jardim. Deus contempla, então Deus contempla a criação de todas as coisas que ele fez. Deus fez o primeiro, vamos dizer que foi o primeiro poema, o primeiro poema do mundo, que foi a palavra de Deus, foi Deus pincelando o mundo e criando as coisas, organizando tudo no seu devido lugar. Então, gente, foi isso, meus amores e minhas amoras, foi isso que Deus botou no meu coração. Você possa vir refletir, possa ver a palavra de Deus, possa ver a palavra de Deus como um poema, como algo sublime de Deus, que Deus nos deu, né? Deus nos deu essa autoridade para fazer as coisas dele, porque somos imagens e semelhanças de Deus. Não somos a perfeição dele. Então que a gente venha saber exercer a palavra de Deus na nossa vida, viver esse poema, porque Deus foi o primeiro poeta. Então, shalom, até a próxima.